Olá pessoal, nessa aula nós vamos estudar o casamento de cadeias, alguns algoritmos utilizados para realizar a busca de cadeias e vamos utilizar o material do professor Nelson, que é o material inclusive que está lá no cigarro. Bom, cadeia é uma sequência de elementos denominados caracteres. Os caracteres eles devem ser escolhidos e, quando combinados, a partir de um conjunto denominado alfabeto. Os problemas de casamento de cadeia implicam em encontrar todas as ocorrências de um padrão pré-estabelecido em um texto. Exemplos que nós podemos citar que utilizam os algoritmos de casamento de cadeia são os exemplos de edição de texto, o localizar e substituir, por exemplo, classificação de documentos e estudos que envolvem sequenciamento, como por exemplo o sequenciamento de DNA. Bom, então aqui nós temos algumas notações. Definimos texto como sendo uma cadeia T de tamanho N e o padrão que será procurado no texto como uma cadeia P de tamanho M, onde M é menor ou igual a N, ou seja, o padrão que desejamos encontrar tem que ser menor do que o texto onde será procurado esse padrão. Caso contrário, nós não conseguiremos encontrar nenhum padrão. Os elementos de P e T são escolhidos de um alfabeto finito de tamanho C. Então, nosso alfabeto compõe um conjunto de símbolos que, quando combinados, formam as nossas palavras. O conjunto de palavras forma a nossa cadeia, que é o padrão, o que desejamos encontrar em um texto. Casamento de cadeias ou padrão, o que nós vamos considerar com isso? Dada duas cadeias P e T de tamanho M e N respectivamente, onde N é muito maior que M, normalmente N, no caso, é o tamanho do nosso texto, onde desejamos encontrar o padrão de tamanho M. Então, o que nós desejamos saber? Deseja-se saber todas as ocorrências que é de P em T. Então, esse é o problema do casamento de cadeias. Dado duas cadeias de tamanho MN, onde N é muito maior que M, deseja-se saber todas as ocorrências de P em T. Sobre o tipo de padrão a ser encontrado, nós temos o casamento exato. Esse tipo de casamento consiste em recuperar todas as ocorrências exatas do padrão no texto. A ocorrência exata do padrão teste, no texto abaixo, se daria uma vez. A ideia do casamento exato diz que, se o primeiro caractere do padrão é idêntico a um referente no texto, todos os sucessores devem ser idênticos também, até finalizar o padrão. Então, no casamento exato, utilizando o algoritmo de força bruta, por exemplo, nós deslocaríamos o padrão caractere a caractere e contaríamos a frequência de match que seria dada pelo algoritmo, ou seja, a frequência de casamentos exatos encontrados. Sobre os tipos de algoritmo de casamento de cadeia, nós podemos classificar em duas categorias. Os algoritmos quando o padrão e texto não são pré-processados e os algoritmos quando o padrão é pré-processado. Bom, quando o padrão e o texto não são pré-processados, o exemplo clássico é a utilização do algoritmo de força bruta, onde nós temos o algoritmo sequencial para aplicação em tempo real, o padrão e o texto não são conhecidos a priori e a complexidade no tempo é mn, que equivale respectivamente ao tamanho do padrão e ao tamanho do texto. Quando o padrão é pré-processado, nós temos os algoritmos sequenciais, com padrão conhecido a priori, permitindo seu pré-processamento. Esse tipo de algoritmo com padrão pré-processado são utilizados tipicamente pelos programas de edição de texto. Nesse caso, a complexidade no tempo se reduz a n, e temos como exemplo, e vamos estudar esses algoritmos com padrão pré-processado, o algoritmo QMP, o Shift-End e o Boyer-Moore.
Quando o padrão e texto são pré-processados, na outra categoria, algoritmos que constroem um índice, os famosos arquivos invertidos, o padrão e texto são conhecidos a priori. A complexidade no tempo depende da estrutura de dados empregada e o de espaço, no caso aí fica em N. É viável construir um índice quando pretende-se realizar muitas operações de pesquisa em uma base de dados grande e semi-estática. E aí a gente usa, por exemplo, a ideia do arquivo invertido, o arquivo indexado. Esse é o caso de banco de dados construído de textos de linguagem natural, como máquina de busca na web e bibliotecas digitais. Então, sobre esse tipo de algoritmo, algoritmos que constroem um índice com texto e padrão conhecidos, nós temos aqui, como eu falei, o arquivo invertido. Na categoria onde P e T são pré-processados, o tipo de índice mais conhecido é o arquivo invertido. O arquivo invertido possui duas partes, o vocabulário e as ocorrências. O vocabulário são as palavras formadas pelos símbolos do alfabeto. O vocabulário é o conjunto de todas as palavras distintas do texto. Para cada palavra distinta nesse arquivo invertido, uma lista de posições onde ela ocorre no texto é armazenada. O conjunto dessas listas é chamado de ocorrência. Então aqui nós temos um exemplo de arquivo invertido, um exemplo de texto em linguagem natural. Então aqui nós temos as palavras e as posições, e aqui nós temos o nosso arquivo invertido, o nosso vocabulário e as posições onde essas palavras ocorrem. Nós podemos perceber que a palavra texto e a palavra palavras, elas se repetem no nosso exemplo, e aqui estão as posições onde elas se repetiram. Então, essa indexação facilitaria, por exemplo, buscas desses padrões. A pesquisa no arquivo invertido tem geralmente 3 passos. A pesquisa no vocabulário, palavras e padrões presentes na consulta são isolados e pesquisados no vocabulário. A recuperação das ocorrências, as listas de ocorrência das palavras encontradas no vocabulário são recuperadas, e depois a manipulação das ocorrências. As listas de ocorrências são processadas para resolver frases, proximidades e etc. Lembrando que aqui não há a necessidade da busca ser de casamento exato. A pesquisa por palavras simples pode ser realizada usando qualquer estrutura de dados que a torne eficiente, como, por exemplo, as estruturas de dados que nós estudamos nas unidades passadas, como a tabela hash, a árvore trie ou até mesmo a árvore B. Aqui nós temos um exemplo do nosso arquivo invertido utilizando uma árvore trie, que é uma árvore onde ela é formada pelos símbolos dos nossos vocabulários. Os ramos são determinados por aí. E os nós finais representam aqui a formação da nossa palavra a partir do caminho a ser percorrido e a posição do texto onde essa palavra ocorreu. Podemos perceber aqui que palavras e texto se repetem 2 vezes e aqui estão os índices. Já a pesquisa por frases usando índices é mais fácil de ser realizada. Cada elemento da frase é pesquisado separadamente e suas listas de ocorrência recuperadas. Numa frase, o que a gente faz em seguida? As listas têm que ser percorridas de forma sincronizada para encontrar as posições nas quais todas as palavras aparecem em sequência. Agora nós temos também os algoritmos sequencial com texto de padrão desconhecidos. Quando texto e padrão são desconhecidos, nós temos a aplicação do algoritmo de força bruta. O algoritmo de força bruta é a mais simples estratégia de projeto. Ele segue, como vocês estudaram na unidade passada, a estratégia do somente faça. Nenhuma fase de pré-processamento é realizada por esse tipo de algoritmo.
O algoritmo consiste em analisar todas as posições do texto entre 0 e n-m. N e m são o tamanho do texto e do padrão. E aí ele vai pesquisando se há ocorrência do padrão. A cada tentativa sem sucesso, ele desloca a janela à direita em uma posição. O algoritmo de força bruta também é referenciado na literatura como o algoritmo Naive, né? Naive, de bobo, inocente, por isso é um algoritmo de força bruta. Aqui nós temos um exemplo do funcionamento do algoritmo de força bruta. A gente tem um padrão de texto aqui em cima e o nosso padrão, o nosso texto T aqui em cima e o nosso padrão P aqui embaixo. E aí a gente vai verificando, né, se esse padrão de 4 caracteres existe no nosso texto. Então a gente vai verificando caractere a caractere. Se o primeiro coincidir, então todos os próximos têm que coincidir. A partir do momento que o primeiro não coincidir ou algum dos próximos não coincidir, ele já desloca o padrão uma casa para a direita, certo? É o que nós podemos perceber aqui em seguida. Então, deslocamento, agora ele vai comparar o C com o T. Como não coincide, ele desloca mais uma casa. E aqui ele vai comparar agora, após esse deslocamento, o T com T. Como coincidiu, ele não desloca, ele faz a segunda comparação de caractere, G com G. Como coincidiu, ele faz a comparação do terceiro caractere, A com A. Como coincidiu, ele faz a comparação do quarto caractere, T com C. Nesse caso, como não coincidiu, ele não conseguiu fazer o casamento da cadeia e desloca o padrão uma casa à direita. Bom, fazendo o deslocamento do padrão, ele repete a comparação caractere a caractere a partir do mais à esquerda. Compara T com T, coincide, G com G, A com A e C com C. Nesse momento, como todos os caracteres do padrão coincidiu com o texto, né, com o subparte do texto, então o padrão é encontrado, ele conseguiu dar um match. Bom, o pior caso do algoritmo de força bruta, né, é muito ruim. O algoritmo tem que comparar todos os m caracteres antes de se deslocar-se. E isso pode ocorrer para cada uma das nm tentativas. É como se todos, no caso do nosso exemplo, que o padrão tem 4 caracteres, o pior caso seria todos os 3 primeiros caracteres coincidissem e sempre o quarto não coincidir. Então ele sempre vai varrer todo o padrão. Como não coincidir somente no quarto, ele desloca uma casa somente depois disso daí. Bom, além do algoritmo de força bruta, nós temos os algoritmos sequenciais com o padrão conhecido. Nesse caso, como nós falamos anteriormente, nós temos, por exemplo, o algoritmo KMP. O algoritmo KMP foi o primeiro algoritmo a apresentar complexidade de tempo linear no tamanho do texto no seu pior caso. Ele foi criado em 77 e tem uma implementação complicada. E na prática ele perde a eficiência para os outros algoritmos que apresentaremos a seguir. Então, por esse motivo, a gente não costuma, né, estudar esse algoritmo. Mas se você tiver curiosidade para saber como é que esse algoritmo funciona, você pode encontrá-lo tranquilamente na literatura. Outro algoritmo que trabalha com padrão pré-determinado, com padrão conhecido e pode aplicar o pré-processamento, é o algoritmo BM. Também foi publicado em 77. A ideia do algoritmo Bohr-Moore é pesquisar o padrão no sentido da direita para a esquerda, o que o torna muito rápido. Em 80, o autor Rospor mostrou uma simplificação importante do algoritmo BM, tão eficiente quanto o original, ficando conhecida como BMH. De simples implementação e comprovada eficiência, o BMH deve ser escolhido em aplicações de uso geral que necessitam realizar casamento exato de cadeia. Então, devido a ser uma melhoria do algoritmo BM, recomenda-se, obviamente, a utilização do algoritmo BMH, se tiver a opção de escolha. Sobre o algoritmo BM,
né? Aqui nós temos resumidamente como ele funciona. Ele faz a varredura dos símbolos do padrão da direita para a esquerda. Se o padrão não for encontrado, o algoritmo BM utiliza duas heurísticas para deslocar o padrão para a direita. São elas: heurísticas ocorrência e heurísticas casamento. Heurística ocorrência alinha a posição no texto que causou a colisão com o primeiro caractere no padrão que casa com ele. Já a heurística casamento, ao mover o padrão para a direita, ele casa com um pedaço de texto anteriormente casado. Aqui nós temos um exemplo desse deslocamento do algoritmo BM. Bom, então vamos ver o exemplo aqui do algoritmo BM utilizando essas duas heurísticas, de ocorrência e de casamento. Só relembrando que o algoritmo BM, a varredura dos símbolos do padrão é da direita para a esquerda. Na heurística ocorrência, o que ele vai fazer? Ele vai alinhar a posição no texto que causou a colisão com o primeiro caractere do padrão que não casa com ele. Então, um exemplo seria esse: o funcionamento da heurística ocorrência. Considerando o nosso padrão CA-CB-AC e o nosso texto com essa sequência apresentada, então aqui nós temos o alinhamento, certo? O texto aqui em cima e o padrão alinhado aqui embaixo. O que o algoritmo BM vai fazer? Ele vai verificar a possibilidade do match entre o texto e o padrão da direita para a esquerda. Então ele vai verificar C casa com C, A casa com A e C não casa com B. Como não casou, o que a heurística ocorrência vai fazer? Vai deslocar o padrão até que o primeiro caractere do padrão case com C. Então perceba, quando eu deslocar isto aqui para a direita, né, eu deslocar isso aqui para a direita, eu tenho que ir deslocando até que o padrão case com esse C. Então quando eu deslocar, perceba, aqui está casando C com C. Então, como casou, esse é o deslocamento que eu tenho que fazer. Eu encontrei um caractere do padrão que casou com a colisão. Como casou, aí eu comparo de novo. C com C, C com A. Colidiu, né? Não houve match aqui. Como colidiu, o que eu vou fazer? Eu vou deslocar para a direita o meu padrão até que case esse C com o C deslocado. Eu vou deslocar. Quando eu desloco, percebam, né, que casou aqui, olha. C com C, ó. Consegui deslocar, desloquei isso aqui para a direita, até que esse C casasse com esse, que foi onde ocorreu a colisão anterior. Aí casou C com C, certo? Aí eu vou e comparo. C com C, A com A, C com B. Aí colidiu, não deu match aqui. Como não deu match, o que eu faço? Tenho que deslocar o padrão para a direita até que algum C do padrão case com esse que colidiu. É justamente esse aqui, ó. Casou. Como casou, esse é o deslocamento que eu tenho que fazer, seguindo a heurística da ocorrência, e comparo da direita para a esquerda. Ao comparar da direita para a esquerda agora, com esse deslocamento, o que eu vou fazer? Olha, B com C já não deu match, já colidiu na primeira comparação. Então, o que eu tenho que fazer? Deslocar o padrão até que eu consiga casar o B com B. Casei. Como casou, esse é o deslocamento que eu tenho que fazer. Aí eu comparo da direita para a esquerda. C com C, A com A, B com B, C com C, A com A e C com C, padrão encontrado. Então, a heurística da ocorrência no algoritmo BM funciona desta forma. Já a heurística de casamento, como é que ele vai fazer? Ao mover o padrão para a direita, ele casa com um pedaço do texto anteriormente casado. Então aqui nós temos para o mesmo exemplo. Então o que a gente vai fazer? Verificar da direita para a esquerda. C com C, A com A, C com B. Colidiu aqui. Então casaram esses dois, o AC.
Então significa que eu vou ter que deslocar esse padrão até esses dois casarem de novo, olha. Então eles vão casar AC bem aqui, olha. AC. Então eu desloco para cá. Aí eu comparo. C com C, A com A, C com B. Colidiu de novo. Então o que eu vou fazer com esse padrão? Deslocar até casar de novo esse AC, que foram os que casaram anteriormente. Aí quando eu deslocar, eles vão casar só bem aqui, ó. Aí eu vou comparar C com C, A com A, B com B, C com C, A com A, C com C, padrão encontrado. Percebe com que nesse exemplo a heurística de casamento nos proporcionou, né, um deslocamento maior, um número de iterações menor para encontrar o nosso padrão, okay? Diferentemente da heurística por ocorrência. O algoritmo BM escolhe a heurística que provoca o maior deslocamento do padrão, dentre as duas heurísticas que nós acabamos de verificar. Essa escolha implica em realizar uma comparação entre dois inteiros para cada caractere lido no texto, penalizando o desempenho no tempo do algoritmo. Assim, várias propostas de simplificação ocorreram ao longo dos anos. As que produzem os melhores resultados são as que consideram apenas heurísticas de ocorrência. Bom, uma variante do algoritmo BM é justamente o algoritmo BMH. A simplificação mais importante desse algoritmo é acreditada, né, o autor do algoritmo BMH, por isso o H é iniciado no nome dele, do Hossball. É um algoritmo executado frequentemente em editores de texto para os comandos de localizar e substituir. Qual a ideia desse algoritmo? Ele parte da observação de que qualquer caractere já lido do texto a partir do último deslocamento pode ser usado para endereçar a tabela de deslocamentos. Assim, o algoritmo endereça a tabela com o caractere do texto correspondente ao último caractere do padrão. Então, como é que o BMH funciona? Para pré-computar o padrão, o valor inicial de todas as entradas na tabela de deslocamento é feito igual a m, onde m é o tamanho do padrão. A seguir, apenas os m-1 primeiros caracteres do padrão são usados para obter os outros valores da tabela. Formalmente, os valores da tabela D, né, cada posição x da tabela D, é computado a partir desta função min. Então, vamos verificar um exemplo para o padrão teste. Vamos verificar o cálculo dos valores da tabela, né, cada valor da tabela D, do padrão teste, ok? E aí nós vamos verificar depois o funcionamento do algoritmo no próximo vídeo.